Acabamos de entrar agora, ainda está sendo enviada a mensagem. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bem-vindo, irmão Luiz, Misael, Nina. Assalamu alaikum a todos. A gente dá início hoje à nossa aula e continuando o mesmo tema e assunto que a gente tratava na semana passada, que seria sobre a crença no dia do juízo ou na vida eterna, ou assuntos relacionados à crença bil yawm al-akhir. Vamos dar início então, inshallah. Bismillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Allah subhanahu wa ta'ala disse: wa 'indahu 'ilmu as-sa'ati la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. Corrigindo, وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. A tradução aproximada é que Deus Altíssimo seja tem as chaves do desconhecido. Aí depois disse لا يعلمها إلا هو. Ninguém além dele tem esse conhecimento. Em outro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala citou quais são esses assuntos, quais são essas, entre aspas, chaves do conhecimento. Disse: Inna Allah 'indahu 'ilmu as-sa'a wa yunazzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allah 'alimun khabir. Esse versículo em Luqman 34. No fim do versículo, Inna Allah alimun khabir. Muitos dos versos do Alcorão, quando a gente lê, tem uma informação, tem uma regra, e depois Deus Altíssimo seja cita um de seus nomes, um de seus atributos ou qualidades que dizem respeito a isso que foi citado. No fim desse versículo disse: Inna Allah alimun khabir. O que é alim? O onisciente, ou seja, aquele que tudo sabe, né? Alim. Aí depois disse Khabir, está inteirado de tudo, ou seja, ele tem o conhecimento pleno de tudo. Alim, Khabir. Agora a tradução do versículo todo. Então, o primeiro versículo a gente leu: وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ. Allah tem as chaves do desconhecido, só Ele, ninguém além dele tem o conhecimento disso. Em outro versículo disse: Inna Allah 'indahu 'ilmu as-sa'a. Deus tem o conhecimento da hora. Ou seja, Deus tem, Allah subhanahu wa ta'ala, exclusivamente Ele, somente Ele tem o conhecimento da hora do fim do mundo, da hora do fim dos tempos, da hora em que ocorrerá o fim nesse mundo. Depois disse: وَيُنَزِّلُ الْغَيْثِ. E faz descer a água do céu, faz descer a chuva. Então, quem determina isso e quem tem o pleno poder e o absoluto conhecimento disso com exatidão é Deus, Altíssimo seja. Agora, o que temos hoje, previsão do tempo, é previsão, conforme as ferramentas, os meios científicos que o ser humano tem, né? Agora a pessoa não vai dizer: hoje a gente tem a previsão do tempo, a gente sabe se vai chover amanhã, daqui a pouco, depois de amanhã. Isso é uma previsão, não é o conhecimento pleno e absoluto como é o conhecimento de Deus. E é conforme, de acordo com aquilo que Deus permitiu que o ser humano tenha de conhecimento. E é algo que é muito benéfico para o ser humano. Então, tem ciência, tem tecnologia, ele tem condição de saber, conforme vários estudos, que olha, chove, não chove, faz calor ou não. Agora, Deus Altíssimo seja cita como uma das chaves do desconhecido, um dos assuntos que só ele conhece, وَيُنَزِّلُ الْغَيْثِ. E ele é quem faz escrever, ele quem faz descer a água do céu. Depois disse: وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. Al-Arham é o plural de Rahim, que é útero. E ele conhece aquilo que existe
nos úteros, ou seja, ele conhece os detalhes que existem dentro do útero materno antes da criança nascer. Mas hoje a gente tem também acesso. Sim, tem acesso ao quê? Àquilo que podemos ter conforme a ciência que a gente tem e o estudo que os especialistas na área têm. Mas Allah subhanahu wa ta'ala é que tem o pleno conhecimento de tudo. Antes mesmo de acontecer, o que vai acontecer. E quando acontece, como acontece em detalhes. Se é do sexo masculino, do sexo feminino, como ele se alimenta, e de todos os detalhes que ali existem. E Deus é que determina isso. E deu o acesso para o ser humano nos dias de hoje. Aí depois disse: وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. E o ser humano não sabe o que irá ter no dia de amanhã, o que irá conquistar amanhã. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. E também o ser não sabe em que local, em que terra ele irá morrer. Então aqui foram citados 5 pontos que são do conhecimento exclusivo de Deus. E Allah subhanahu wa ta'ala, desses pontos, deu a oportunidade para o ser humano de pesquisar cientificamente e saber algo disso, mas o ser humano jamais irá chegar ao conhecimento pleno como é o conhecimento de Deus. Então por isso que se diz, isso é do conhecimento exclusivo de Deus. Então Deus tem o conhecimento da hora, Ele faz descer a água do céu, Ele sabe o que tem nos úteros, e o ser não sabe o que terá no dia de amanhã, e não sabe também em que terra irá morrer. Nós citamos uma introdução sobre os sinais do fim do mundo, citamos qual é a base para a crença nesses sinais e o que foi citado no Alcorão. Foi feita uma introdução, hoje a gente vai citar alguns desses sinais. E também, na introdução, a gente citou que os sinais são divididos em sinais menores e sinais maiores, e citamos na aula passada quais as diferenças entre os sinais maiores e os sinais menores. Não vamos repetir, está compartilhada e gravada a aula. O irmão ou a irmã que quiser ter acesso pode procurar a aula da semana passada, do dia 10 de dezembro. Então, hoje vamos citar com exatidão os sinais do fim do mundo. Tem uma classificação também que facilita para a gente enumerar os sinais pequenos, os sinais menores do fim do mundo, que é classificar entre, número 1, os sinais que já ocorreram e cessaram. 2, os sinais que ocorreram e continuam ocorrendo. E o terceiro ponto, o terceiro grupo de sinais menores é os sinais que ainda estão por vir, ainda não foram vistos, porém foram informados pelo profeta, que a paz de Deus esteja com ele. Também quem lê e quem ouve sobre os sinais do fim do mundo vai perceber que existem termos que são abrangentes, abrangem muitos assuntos, e tem termos específicos e assuntos específicos. A gente pode citar, enumerar, e eu vou citar somente alguns textos, não vou me ater a muitos textos. Tá? Sinais que ocorreram e já cessaram. Na época do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, aconteceu a divisão da lua, que foi um milagre que Deus Altíssimo seja concedeu ao profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Os idólatras em Meca desafiaram ele e pediram um sinal. Então, Deus Altíssimo seja deu ao profeta Muhammad esse sinal. É um milagre. Assim como, por exemplo, deu a Moisés vários milagres, vários sinais, deu a Jesus vários sinais, milagres, ressuscitar os mortos, curar doenças incuráveis e etc. Falar sobre aquilo que as pessoas têm dentro de seus lares e que não é conhecido por ninguém. Então, às vezes o milagre acontece porque o povo pediu
ou vamos dizer, fez um desafio, então Deus permitiu que esse mensageiro cumprisse aquilo. Tá, mas se é milagre, por que a gente está citando como sinal do fim do mundo? É um milagre. Aconteceu um milagre na época de Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, não é exatamente um sinal do fim dos tempos. Então, por que estamos citando como sinal do fim do mundo? Porque Deus Altíssimo seja, quando informou sobre esse milagre, citou o fim. Então, citou assim: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. Tem uma sura no Alcorão que se chama Surat al-Qamar, a surata da lua. Deixa eu ver que número que é, Surat al-Qamar. É a sura 54. Então, nos primeiros versículos, Deus Altíssimo seja já introduz falando sobre esse grande milagre, esse grande sinal que Muhammad sallallahu alaihi wasallam teve. Qual foi esse grande sinal? A lua ser partida no meio, ou seja, as pessoas observavam a lua e viam ela dividida em duas. Viam a lua dividida em duas partes. E até mesmo há estudos científicos atuais que concluíram que isso já aconteceu no mundo, que isso já aconteceu no universo. A lua, ela foi rachada, vamos dizer, podemos dizer rachada, foi dividida em duas, foi partida em duas. A tradução dos versículos, Allah Azza wa Jalla disse assim: اقتربت الساعة وانشق القمر. Então, a sura 54, versículo 1. Aí aqui a resposta, por que a gente está falando que é sinal do fim do mundo, né? اقتربت الساعة, a hora do fim se aproxima e a lua se partiu. Então, a hora do fim se aproxima e a lua se partiu. اقتربت الساعة. Depois, وانشق القمر. Então, Allah subhanahu wa ta'ala relacionou esse acontecimento anormal, esse milagre que ele concedeu a Muhammad sallallahu alaihi wasallam ao fim do mundo. Então a gente diz, é um dos sinais do fim dos tempos, porque Deus revelou isso no Alcorão e revelou que isso aconteceu. E há os detalhes desse episódio nos livros da biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Depois do versículo 2, Allah Azza wa Jalla diz assim: وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bem-vindos todos. A gente está a continuar sobre o assunto dos sinais do fim do mundo. Tá? Estamos a ler alguns versículos de Surat Al-Qamar, a Sura 54. O versículo 2, depois de dizer اقتربت الساعة, a hora do fim se aproxima, vírgula, وانشق القمر, e a lua se dividiu em duas, e a lua se partiu. O versículo 2, وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. E se eles veem um sinal, eles dão de costas, eles rejeitam. E se eles observam, eles veem o sinal, eles rejeitam e dizem sihrun mustamir, é uma feitiçaria contínua. Isso aí é magia. Então, isso significa que mesmo que a pessoa veja todos os sinais, imaginem, a pessoa que viveu na época da mensagem, é contemporâneo de um dos mensageiros de Deus, de Muhammad, que a paz de Deus seja com ele, de Jesus, de Moisés, e viu na sua frente sinais, e isso tudo era compatível com tudo que esse homem dizia, e era comprovado que não é feitiçaria, era comprovado que esse homem não é charlatão, não é um mentiroso, é honesto, ele apresentou provas da história antiga, ele mostrou provas atuais. Mesmo assim, essa pessoa que vivencia isso não crê. Então Allah subhanahu wa ta'ala aqui cita que há pessoas que mesmo que vejam tudo a olho nu, não há mais barreiras, e veem, eles falam, eu estou sendo enfeitiçado, né? E há pessoas com coração bom,
que tem um bom coração, que tem a mente ainda não é poluída, entre aspas, vamos dizer, pensa, repensa, raciocina bem, às vezes tem uma simples explicação, um simples sinal, a pessoa crê. Então isso significa que nós não esperamos que uma pessoa acredite na mensagem de Muhammad sallallahu alaihi wasallam só por ouvir provas que são contundentes e são inegáveis. Não, a pessoa pode ser que não acredite. Pode ser que outra pessoa não ouça nada disso, mas siga a verdade. Então, então esse é um exemplo de um sinal menor dos sinais do fim do mundo que a gente disse, o número 1 qual que é? Que ocorreu antigamente. Que ocorreu e cessou. Não ocorre mais. Outro que é citado também, que ocorreu, é o envio do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Ou seja, o próprio envio do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, é um sinal do fim dos tempos. E ele citou isso, eu creio que a gente comentou sobre isso semana passada. O Nabi sallallahu alaihi wasallam disse assim: "Bu'ithtu ana was-sa'atu kahatayn." Eu fui enviado junto com a hora do fim dos tempos como esses dois dedos. Então ele cita o exemplo da proximidade da época dele à época do fim do mundo, né? Ou significa que o dedo médio é a indicação de toda a história da humanidade, da existência, e o dedo indicador é o exemplo da história da humanidade, desde o seu início até o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Ou seja, falta só um pouquinho, falta só a pontinha da unha. Ou, se quiser interpretar, é como esses dois dedos estão próximos. Então, aí a pergunta. Então, já há muito tempo atrás, há mais de 1000 anos atrás, já se diz que o fim está próximo? Sim, já há 1000 anos atrás já se diz próximo. Agora, quanto mais a gente avança na idade, vamos dizer, não do ser humano, na idade do universo, mais está próximo, né? Agora, a gente não calcula em número de anos, falta 10, falta 20, falta 100, falta 1000, é próximo. E aí a gente citou dos benefícios de se ouvir isso e de se acreditar nisso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam informou, é que a pessoa esteja preparada, mesmo porque o importante para cada indivíduo, para mim, para você, para a pessoa em geral, o que é o seu fim, não é o fim do mundo. Então esse é o segundo exemplo de um sinal que já ocorreu. Outro exemplo de um sinal que já ocorreu, a morte do profeta alaihi salatu wassalam. Tem um hadith onde ele citou a morte dele entre vários outros sinais. Aí ele citou, e aí que aqui eu vou ler o hadith, é o primeiro hadith que a gente lê, onde o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, cita o evento de sua morte como um dos sinais do fim do mundo. Ele citou assim: a minha morte. Ele disse mauti. Então, ele disse: não acontecerá o fim do mundo até ocorrer a minha morte. Depois citou Fathu Bayt al-Maqdis. Isso também é outro exemplo de um sinal que já ocorreu e cessou. Algo que ocorreu e não continua. Fathu Bayt al-Maqdis. Bayt al-Maqdis seria a cidade de Jerusalém. Então ele disse: a conquista de Jerusalém. Aí isso aconteceu depois da morte dele. Depois da morte do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na contagem do ano cristão, ocorreu em 637 depois de Cristo, tá? Mais ou menos em 16 depois da Hijra. Então se diz o que? Cerca de 6 anos depois da morte do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, tá? Então aqui ele cita episódios que ocorrem, que são um sinal para o fim do mundo e ocorreu com exatidão, tá? Por exemplo, alguém pode dizer: minha morte, tá, ele é um ser humano, é mortal, ele vai morrer. Então, não é um sinal forte, né? Assim, a gente não cita esses sinais para comprovar nada. Não é para provar, olha, ele é profeta.
ele profetizou tal coisa, então ele é um mensageiro verdadeiro. Isso pode ocorrer, pode se comprovar através dessas informações que ele cita e ocorre como ele citou. Mas a gente não cita para isso, principalmente. Tá? Agora, conquista de Jerusalém era algo que naquela época não era esperado, mas ele avisou que aconteceria. E aconteceu rápido. Né? Também ele citou uma epidemia que irá atingir os seus companheiros. Então, os discípulos do profeta alaihi salatu wassalam, depois de sua morte, viveram, e muitos deles, que eram jovens na época da morte do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, viveram muito tempo depois dele. Pode-se dizer 40 anos, 60 anos, e foram para a Síria, para o Iraque, viveram em diversas partes próximas, diversas partes do Oriente Médio, né? Próximas a Medina. Saíram de Medina, de Meca, e viveram em outros locais. Então no hadith ele disse assim: mortes que se espalharão entre vocês como a peste que atinge as ovelhas. Ou seja, quando há uma epidemia que mata um rebanho que alguém tem e mata todo mundo, então uma peste que irá abranger todos vocês. Aí depois também citou a riqueza que a riqueza que é abundante, que é muito, uma grande riqueza que irá acontecer. Haverá muita riqueza e será distribuída. Aí aqui a gente já parte para o segundo grupo, que ocorreram e continuam a ocorrer. Então, há sinais que os sábios muçulmanos interpretam que já ocorreram, e outros sábios muçulmanos dizem, não, isso ainda vai ocorrer. Por exemplo, quando se diz uma riqueza que se espalhará entre as pessoas, haverá muita fartura. Aí alguns dizem, isso aconteceu na época de Umar ibn Abdul Aziz, rahimahullah. Outros dizem, isso ainda está por ocorrer. Tá? Vamos ler o hadith onde o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, disse isso. Ele disse assim: لا تقوم الساعة حتى يكثر المال. Então a gente já está no segundo grupo de sinais, né? Quais que são? Qual é esse grupo? Sinais que ocorreram e continuam ocorrendo, tá? E como a gente disse, quando a gente classificou sinais maiores, sinais menores, uma das diferenças entre ambos é que os sinais menores eles não são percebidos por todas as pessoas, ou eles não promovem uma diferença, um impacto muito grande na vida das pessoas. Muitas vezes pode isso ocorrer, o impacto pode ocorrer, muitas vezes não. Então vê, por exemplo, a riqueza, ela se espalha. Impactou na vida de alguns, na vida de outros não muito, né? Ou você pode dizer, não chegou até mim, né? Não chegou até nós. Isso. Então vamos lá. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه. Então ele disse assim: a hora não irá acontecer, ou seja, a hora do fim do mundo não irá acontecer, não vai acabar o mundo, até que a riqueza seja difundida e seja muita, seja abundante. Então, até que a riqueza ela seja abundante e se espalhe. Até que o homem, aí ele citou um sinal disso, até que o homem ele calcule o seu zakat, que é aquilo que é obrigatório a pessoa rica pagar, ele tem o seu zakat. Aí ele vai à procura de alguém que aceite o seu zakat. Aí ele disse: فَلَا يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهَا. Então ele não vai encontrar ninguém que a aceite.
todo mundo vai dizer, não, eu não mereço. Não vai ter pobre, é isso que significa, né? Então, isso pode ter ocorrido em uma época e ainda ocorre. E ainda pode ocorrer futuramente. Pelo menos nos dias de hoje, a gente vive uma época em que isso não é visto, né? Não há, no mínimo, distribuição de renda justa. Aí vamos citar outros sinais, então, que também podem ser classificados como já ocorridos e que continuam ocorrendo. Palavras que o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, citou, que são, assim, gerais, abrangem um significado muito abrangente. Dentre os sinais do fim dos tempos, a gente pode citar Qabdul Ilm, a escassez do conhecimento. O conhecimento religioso, ele não será muito difundido. Depois disse o Zuhur al-Jahl, o surgimento da ignorância ou da falta de conhecimento. A ignorância nesse sentido, no sentido de não haver conhecimento. Intisharul fitan, a difusão das tentações. Também Shuyu' al-fawahish, a difusão dos pecados, dos grandes pecados. E os grandes pecados significa o quê? O adultério, os juros, bebida alcoólica, bebida que embriaga. Então isso também em outros textos, o Nabi alayhi salatu wassalam citou nomeadamente. E cita o que? A difusão. Difusão significa que isso se torna banal, se torna comum haver isso. Tá? Então, pode existir tal erro, mas não é difundido. Tipo, por exemplo, o adultério pode existir, a fornicação, mas não existe, por exemplo, que no meio da rua você vê isso. Ou que isso é difundido de forma que as pessoas acham isso muito normal, né? Também citou Kathratul Qatl. Haverá muito assassinato, muitas mortes. Então isso também diz respeito ao quê? A guerras, né? A injustiça. Depois citou também Kathratuz Zelazil. Haverá muitos terremotos. Então haverá uma falta de estabilidade, até mesmo no que diz respeito à terra e à crosta terrestre. Citou também um termo que em língua árabe é Taqarub az-zaman. Taqarub az-zaman. Taqarub az-zaman vamos traduzir como a aproximação do tempo. O que é a aproximação do tempo? É interpretado de várias formas. A aproximação do tempo pode ser interpretado como você sentir que o tempo passa muito rápido. Não temos bênção no nosso tempo. Por exemplo, antigamente as pessoas tinham muito menos recursos do que a gente tem, não tinham a tecnologia que a gente tem, não tinham os meios de facilidade na vida que a gente tem, mas faziam muita coisa e se sentiam realizados naquilo que fazem. E hoje a gente tem muito recurso. E recurso eu quero dizer com tecnologia, com auxílio entre as pessoas, pode haver muito, por exemplo, muita cooperação entre as pessoas, mas você não vê resultado nisso. Podemos interpretar assim, Taqarub az-zaman. E também, Taqarub az-zaman é interpretado também, por exemplo, como os meios de transporte rápidos que existem hoje. Por exemplo, hoje, antigamente, a pessoa, para percorrer uma distância de 1000 quilômetros, precisava o quê? Ou se vai a pé, ou de jumento, ou de cavalo, quanto precisa? O meio mais rápido de transporte, antigamente, quem tinha condição de ter um cavalo bom? Quanto precisa para percorrer 1000 quilômetros? 20 dias, não sei. Hoje você chega em 1 hora. Você chega em 50 minutos e assim por diante. Então, esses são sinais citados e que a gente classifica como sinais que ocorreram e que continuam ocorrendo.
também há um sinal que é muito evidente, que é at-tatawul fil bunyan. Se você fala que uma pessoa é alta, em árabe você fala tawil, tawil. Aí aqui, olha, at-tatawul tem a ver com altura. Fil bunyan, construir edifícios altos, os arranha-céus hoje. E o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, nesse assunto também deu detalhes. Disse assim: Antara al-hufata, al-urata, al-alata, ri'a al-shā yatatawaluna fil bunyan. Quando você ver, então a hora do fim do mundo estará próxima, quando você ver os pastores de ovelhas, que são descalços, que são até, ele disse, nus, ou seja, antes não tinham nada, tinham só a roupa do próprio corpo, vamos dizer, e que são, então, pastores de ovelhas, pessoas simples. Então, o pastor de ovelhas geralmente está entre as montanhas ou no deserto. Ver essas pessoas competindo na construção de altos edifícios, né? Isso já aconteceu e continua acontecendo. Eu não sei mais qual que é o edifício mais alto hoje. Se é em Dubai ou em Jeddah, não sei. Não. Está sendo construído um mais alto agora na Tailândia. Não. Então, porque se for na Península Arábica, é exatamente isso que o profeta Sallam citou, né? Agora, se o pessoal lá na Malásia vai ultrapassar o número de andares, eu não sei. Eu vi ontem isso daí, que eles vão bater. Isso também o ser humano, claro, ele classifica. Ele vai falar, olha, aqui é o hotel mais alto do mundo. Agora, se você quiser edifício em geral, ó, aquele lá é o edifício mais alto do mundo, né? Para não perder. Naqueles hotéis que tem na frente do Haram, em Meca, aqueles edifícios do relógio, né? Que é conhecido como Waqf al-Malik Abdul Aziz, rahimahullah. O que acontece? Eles dizem, não, esse é o hotel mais alto do mundo. Mas edifício mais alto deve ser ou em Jeddah ou em Dubai. Então a gente resume assim, e vamos citar no próximo encontro sinais que ainda não ocorreram. Sinais que não ocorreram, para a gente poder também continuar com os grandes sinais. Tá? Então vamos lá, resumindo. Citamos alguns sinais que já ocorreram e cessaram. 2. Citamos alguns sinais que já ocorreram e continuam ocorrendo. Vamos citar um texto que exemplifica isso que a gente resumiu. O Nabi alayhi salatu wassalam disse: Inna min ashrati as-sa'a an yurfa'a al-ilm. A gente citou que o conhecimento será escasso. Wa yadhhar al-jahl. Irá prevalecer a falta de conhecimento. Aí ele disse, وَيَفْشُ الزِّنَا, irá se difundir a fornicação e adultério. وَيُشْرَبَ الْخَمْرِ, e a bebida alcoólica, a bebida que embriaga, será muito consumida. Aí também aqui a gente não citou esse sinal, mas é um sinal que ocorre e continua. Aí o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, disse assim: وَيَقِلَّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امرأة al-qayyim al-wahid, que o número de homens seja muito pouco e o número de mulheres seja muito excessivo, muito alto, a ponto de haver para cada 50 mulheres um homem, né? A situação está difícil hoje, realmente. Vamos dizer, e eu quero dizer que está difícil não por causa da existência de muitas mulheres, isso não é. E como a gente disse, esse que é o problema. Eu quero dizer, e mesmo os homens que existem já estão se declarando que não são homens. Esse que é o grande problema. Então esse é um dos sinais, né?
Então, aí resumindo, aí falta a gente classificar, ou não classificar, citar a terceira classe, o terceiro grupo, que é sinais que ainda não ocorreram. E depois disso a gente entra, inshallah ta'ala, nos sinais maiores. A gente tem alguma pergunta aqui, não? Algum irmão ou irmã tem alguma observação? Quando fala, por exemplo, a disseminação de pecados e tal, se refere só a muçulmanos ou a qualquer pessoa em geral? Porque, por exemplo, a faixa, né, está sendo disseminada, um exemplo que o senhor deu, o adultério, a fornicação e tal. Isso a gente sabe que na comunidade não islâmica isso é natural. É normal as pessoas fazerem isso e não é um pecado. Né? As pessoas namorarem e ter, né, relações, isso não é considerado pecado. Então, quando alguns sinais são citados, eles se referem a muçulmanos ou à população geral? Tá, uma pergunta aqui dos irmãos aqui na sala de aula. A doutora Sorra pergunta o seguinte: quando a gente fala sobre a disseminação, a difusão dos pecados, ou em outras palavras também al-fitan, as tentações, isso diz respeito aos muçulmanos somente ou às pessoas em geral, muçulmanos e não muçulmanos? Então, isso diz respeito ao mundo em geral, eu creio. Por quê? Porque diz assim, ser difundido. Porque quando se fala sobre o assunto do pecado, até mesmo há épocas, existem épocas em que determinado pecado ele não é difundido até mesmo entre as pessoas que não são muçulmanas. Tipo, pessoas que às vezes ou elas não têm religião, ou elas são cristãs, ou são de outra denominação religiosa e tal. Você percebe que tal erro, tal pecado não é difundido, não é comum. Não se difunde. Então, você vê que há poucos anos atrás, a gente tem a mania de pensar que, olha, faz muito tempo, porque a gente calcula a história com a nossa idade. Na verdade, a gente deve calcular a história com a idade do mundo. Então, quando eu falo há pouco tempo atrás, por exemplo, em 1900, é muito pouco tempo atrás. Agora, se eu for calcular por causa da nossa existência, nós que somos vivos hoje, faz muito tempo, né? Mas vamos lá, 1920, 1930, entre muçulmanos e entre não muçulmanos, não havia a disseminação dos grandes pecados, da embriaguez, do adultério, fornicação, os juros não eram conhecidos. Então, isso significa que determinado erro ele se torna banal e comum, tanto entre muçulmanos, isso pode ser entre muçulmanos ou não muçulmanos, é no mundo. Não, eu digo não era difundido, tipo, isso não era difuso, não era muito comum entre as pessoas, não era tipo algo que é impossível de você fugir. Hoje, por exemplo, é impossível alguém viver, ter uma conta bancária e não se envolver com juros, ou pagando ou cobrando. Isso é difusão. Tipo, olha, todo mundo vai passar por isso. E a base das religiões praticamente eram as mesmas, né? Casar virgem, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Era mais ou menos igual para todo mundo. Então, a irmã aqui diz, a base das religiões em geral, mesmo não muçulmanos, os não muçulmanos têm o zelo também por não cometer o erro, o pecado. Por exemplo, o que hoje é muito difundido, que é ter total liberdade no que diz respeito ao relacionamento entre homem e mulher, namoro antes do casamento e etc. Antigamente não era difundido, entre os não muçulmanos não era difundido. Quer dizer que não era cultural, assim. Não era cultural. Né? Uhum. Porque eu fui criada dessa forma, eu não era muçulmana. Aí não, igual antigamente. Wa alaikum salam wa rahmatullahi, irmãos. A gente vai então terminando por aqui. E inshallah ta'ala nos encontramos na próxima aula, quando continuaremos inshallah ta'ala com a anuência de Deus e a sua permissão esse mesmo assunto.
Barakallahu bikum. Assalamu alaikum wa Minha rahmatullah. mãe mesmo, minha mãe conheceu meu pai, eles não podiam de forma nenhuma.